Olá pessoal, hoje vamos falar sobre iridologia, uma ciência que identifica fragilidades em nosso organismo. Estamos aqui com o Dr. Túlio Fortuna para o bate-papo sobre esse tipo de prevenção, tanto física como emocional. E agora aproveito também para lembrar que aqui abaixo da descrição do vídeo estão todos os endereços das minhas redes sociais. Sou César Castro, cristão, funcionário aposentado do Banco Central do Brasil, produtor orgânico, feirante há 33 anos e atual vice-presidente da Federação das Feiras do DF e vice-presidente da Feira de Águas Claras. E se você não está inscrito no nosso canal, eu convido a inscrever-se. Lá você encontrará muitas informações úteis e interessantes. Estamos aqui no consultório do Dr. Túlio Fortuna, aqui no Taguatinga Shopping, aqui no Distrito Federal. O Dr. Túlio Fortuna é um professor, terapeuta, educador físico, fisioterapeuta, iridólogo, trabalha com biomagnetismo, acupuntura, hipnoterapia, programação neurolinguística e consultoria para pais e adolescentes. Agradeço ao Túlio pela gentileza de nos conceder essa entrevista, né? E começo a perguntar para você, para que serve a iridologia? O que é isso? O que é a iridologia? A iridologia nada mais é que um diagnóstico através da íris. Através da íris você pode fazer um diagnóstico completo da pessoa, tanto da área comportamental como da área fisiológica. Então, primeiro algumas pessoas perguntam o que é íris? Então, íris é esse marrom, é o verde, é o castanho, é o azul, né, dos olhos. Então, essa coloração, essa estrutura, ela traz toda a informação relacionada a seu corpo, tanto da área comportamental como da área fisiológica. Então, através da análise da estrutura da íris, você consegue fazer o levantamento topográfico dessa estrutura e consegue entender o que está acontecendo dentro dessa estrutura. Certo. Então, basicamente, ali você determina tudo que a pessoa tem de problemas ou de benesses, ou de facilidades. Sim. Como se fala, né? Os olhos são o espelho da alma. Espelho da alma. Então, quando você olha para o olho de uma pessoa, você está olhando para a estrutura da pessoa, é a parte mais íntima, você está olhando para a parte interna do corpo dela. Então, os olhos eles vão te mostrar o que está acontecendo internamente. Só que eles estão registrados na íris, né? Apesar de que na medicina tradicional chinesa você também tem a auriculoacupuntura, você tem a parte relacionada à mão, que também tem a parte relacionada a informações sobre o corpo. Também. Então, só que a íris é uma outra ferramenta que é utilizada, ela já está sendo reconhecida pelo meio médico, pelo efeito, pelos resultados que se tem, porque é um trabalho de você, através dele você consegue fazer um trabalho de prevenção em relação à estrutura daquele ser, então facilita muito, né? Certo. Então, por exemplo, um grande problema que gera com as mulheres é o câncer de mama. Sim. Né? Câncer de próstata, né? Com os homens, câncer de mama, né? E esse trabalho preventivo só pode ser feito através da íris? A íris facilita que você tenha propensão ou não a ter câncer de mama ou câncer de próstata? Facilita a identificação, né? Na verdade, o que acontece? Quando você olha para a estrutura da íris, entenda, na íris não existe doença, existe debilidade. Então você vai olhar para a estrutura do olho, né? E ao olhar na estrutura do olho, você vai ver o que está acontecendo ali dentro. Porque ali é um todo, não é a parte, não é a mama, não é a próstata, Sim. É o corpo. Existe alguma alteração no corpo que está gerando alguma deficiência, alguma debilidade. Isso pode ser genético. Pode. Ou adquirido. Sim, então você vai ter sinais crônicos, subagudo, agudo, crônico ou degenerativo. Então, vendo esses sinais na estrutura, você consegue identificar padrões que poderão vir a acontecer. Então, há uma predisposição a um determinado tipo de doença. Mas herança genética, por exemplo? Sim, você também tem. Então, você tem a predisposição. Mas isso quer dizer, por exemplo, se eu olho o olho de uma adolescente e eu vejo esse sinal, eu vou falar assim, vou procurar orientar aquele adolescente da melhor maneira possível para que evite aquilo.
Porque está ali, existe o sinal existe. Então existe a possibilidade de ele adquirir determinada doença. Sim. Se ele agir de uma determinada conduta, de uma determinada forma, aquilo ali vai estourar uma hora ou outra. Porque você está ali na íris, está marcado, está registrado. Então está ali, mas a gente fala assim, ela está cristalizada. Ela não apareceu ainda, mas ela tem a predisposição. Será que a gente tem como ver alguma coisa prática na íris? A gente tem uma foto aqui da íris, aqui? Tem. Né? Essa íris é a íris marrom, né? Essa aqui é uma... São a marrom e a azul, são as duas íris originais, né? Na verdade, essa aqui é uma íris, ela seria esverdeada, tá? Mas você tem muitas manchas marrons aqui. Se você olhar, observar... Então, se você olhar essa íris aqui, vamos pegar essa íris aqui, se você passar uma linha no meio, essa aqui a íris é como se fosse um relógio. Então, você tem meio-dia, né, 6 horas, 3 horas e 9 horas. Então, você divide como se fosse um relógio. Se a gente passar uma linha, imaginar uma linha de meio-dia até 6 horas, você pode perceber que você vai ter, olha o lado, esse lado aqui da íris. Você vai perceber que parece que ele está mais alongado em relação ao outro, tá vendo? Isso. Então tá havendo alguma alteração na estrutura do olho, tá? Principalmente nesta região aqui, pegando esses órgãos que estão nessa área. A íris esquerda é a íris materna, é a íris da mãe. Representa o lado feminino do corpo, tá? Certo. Então essa íris, ela representa o lado feminino. Então vai representar todo o seu lado esquerdo e vai representar o seu hemisfério cerebral direito. O cerebral direito. Então nós temos, essa íris representa o hemisfério cerebral direito e representa todo o lado esquerdo do corpo, mostrando que se você olhar para essa íris, a gente de frente para ela, o lado direito dela, olhando de frente, o lado direito dela está mais alongado. Está mais alongado. Essa região aqui representa a área relacionada à área do pulmão e a gente tem uma mancha mais amarronzada aqui, próxima, representando a área relacionada à área do coração. Então essa pessoa vai ter alguma alteração relacionada ao aparelho respiratório e ao aparelho cardíaco. Ok? Então ela vai ter alguma tendência a ter algum problema relacionado a essa área. Cabe uma investigação. Cabe uma investigação. Se é uma pessoa com uma determinada idade, ela já tem sinais. Se é uma pessoa nova, existe uma predisposição. Uma pessoa nova, nesse caso aqui, eu indicaria, você precisa fazer algum trabalho de terapia, principalmente utilizando a parte respiratória, fazer alguma atividade onde você trabalhe principalmente a parte respiratória e trabalhando principalmente a parte aeróbica, para melhorar a absorção de oxigênio dentro do organismo e ao mesmo tempo para fortalecer a parte respiratória. E a íris, ela, depois que você fizer determinado procedimentos, ela altera? Sim, você vai ter padrões de mudança nela. Nesse caso aqui também, dependendo de como está essa pessoa, se é uma adolescente, eu chamaria a mãe e iria conversar com a mãe dessa pessoa. Ok? Por quê? Porque tem alguma alteração relacionada à estrutura feminina. Ok? E alguns sinais aqui que a gente iria decorrer aqui, falar horas e horas, tem alguma alteração no qual ela vai ter uma sensação de solidão e vazio. A pessoa, né? A pessoa mostra sinais de solidão e vazio. Então essa pessoa tem alguma alteração no sentido emocional, aonde ela não se conectou com a mãe de uma forma adequada, ela não consegue sentir a presença da mãe de uma forma adequada. Se ela não consegue sentir a presença da mãe, a mãe representa o lado feminino, o lado da criatividade, o lado da intuição, o lado do amor, o lado do afeto. Então, houve alguma alteração no qual existe rigidez e dureza. Certo. Então, esses problemas de depressão que aconteceram agora na pandemia estão muito ligados também, um pouco ligados a essa área, né? Ou não? Sim.
Sim e não, isso aí depende de cada pessoa. Depende de cada pessoa. Porque depende da estrutura daquela pessoa, como ela foi criada, de que forma ela foi criada. O que acontece hoje em dia, a gente poderia entrar em outros parâmetros, o que acontece? Nós somos de uma geração onde a gente não tinha muita tecnologia. Então a gente precisava muito da nossa criatividade para passar momentos onde a gente não tinha nada para fazer. Vamos dar um exemplo. As pessoas que chegaram no início de Brasília não tinham nada para fazer. Então eles tinham que criar, bolar, inventar. Então você tem a sua mente, você precisa da sua mente, você precisa trabalhar a sua mente. Essa nova geração de 2000 para cá, o que acontece? Você tem muita facilidade. Então vamos colocar essa caixa de maluco, de fazer maluco, entendeu? Essa caixa aqui, ela pode trazer muita coisa boa ou pode trazer muita coisa ruim, vai depender de quem tá interagindo com ela. Só que aí o que acontece? Você facilitou muitas coisas e as pessoas pararam de trabalhar muita criatividade. De ficar à toa. Quando tá ficando à toa, tá utilizando isso aqui. Então, só que vai chegar um determinado momento que isso cansa. Aí não tem o que fazer. Não sabe o que fazer, não sabe como fazer, não sabe como agir, e aí entra num processo de depreciação. E todo processo de depreciação, a longo prazo, vai gerar um processo de depressão. Entende isso? Então, justamente essa pandemia, que as pessoas ficaram em casa sem ter o que fazer, então gerou isso. A pandemia foi muito bom, porque ela fez com que pessoas que fossem proativas usassem esse processo de... esse período usaram para crescimento pessoal. Tinham muita coisa para fazer, foram estudar, elas foram proativas, né? Elas aproveitaram para poder estudar, para poder fazer coisas, para poder interagir, para poder fazer curso, para poder livro, então elas cresceram. Outras foram para mídia, ficaram aí bate-papo, mídia social, televisão, Netflix, essas coisas todas. E aí, sabe, elas aproveitaram de uma determinada forma, mas só que chega um determinado momento que isso cansa. E aí entra num processo... O famoso tédio, né? Entra no tédio. No tédio. Entra no tédio. Eu não tive, para mim, esse período da pandemia, de uma forma ou de outra, para mim foi excelente, porque eu trabalhei mais do que eu trabalharia fora do período normal, nesse período normal. Porque tinha muita coisa para fazer. Então você acha que a iridologia como prevenção geral, pelo SUS, por exemplo, né? A iridologia é uma ferramenta maravilhosa. Ela realmente ajuda, ela facilita, você previne doenças. Às vezes é engraçado que outro dia eu atendi um cara, ele está com 34 anos. Eu atendi a primeira vez, ele tinha 8 anos de idade. E eu atendi agora, depois de muito tempo, ele me procurou e ele falava: você falou uma coisa quando eu era criança que mexeu muito comigo. E eu achava que aquilo ali não tinha nada a ver, mas com o passar do tempo, aquilo ali realmente aconteceu. E eu vi que as coisas que você falou, de uma maneira ou de outra, eu procurei colocar em prática. Meus pais me colocaram para que eu pudesse fazer. Então minha vida foi muito tranquila. E agora, aos 34 anos, o cara procurou para poder fazer uma revisão. Uma revisão. Só que foi um pouco de tempo. Mas o que acontece? A iridologia é uma ferramenta que pode prevenir muita coisa. Ela ajuda a pessoa num processo de prevenção a longo prazo. Então você pode entender. Porque é o seguinte, a iridologia, você não é parte, você é um todo. Você tem que olhar o ser humano como um todo. A íris te mostra o todo. E aí você tem que utilizar as leis da natureza dentro dessa estrutura. Isso aí é como se fosse um microsegmento que representa o todo, né? Sim. Se a gente olhar aqui, meio-dia, eu vou falar aqui que a gente falou às 9 horas, né? Desculpa, às 3 horas. Existe uma lei que é a lei dos 180 graus. O que está de um lado vai ter consequência do outro. Então eu tenho que olhar o todo, não só a parte. Eu tenho que olhar toda essa estrutura como se fosse um todo, não uma parte. Então, quando uma pessoa vem com um problema de estômago para mim, eu não posso só olhar o estômago, eu tenho que olhar o aparelho gástrico como inteiro, da boca até o ânus. E além disso, eu tenho que não só procurar isso, mas eu tenho que entender a forma como ela pensa. Eu tenho que procurar entender a forma como ela pensa. Por quê?
Porque tem toda uma estrutura. Quando você nasce dentro de uma pequena empresa. Então você tem que entender como é que funciona essa empresa. Quando duas pessoas se unem e formam um único ser, na verdade você tem dois formando um. Então você tem que seguir a lei da natureza. 1 mais 1 é igual a 1. Você tem que entender isso. Então você tem 2 formando 1. E aí você tem que seguir a lei da natureza. Você vai formar um casal, 1 mais 1, uma mulher e um homem, formam um casal. Uma mulher, um homem e uma criança formam uma família. Então você tem que estar dentro da lei do 1. Você não pode fugir da lei do 1. Se você foge da lei do 1, vai ter algum problema. Então, essa criança que nasceu, ela nasceu dentro dessa estrutura, ela foi formada dentro dessa estrutura. Então ela nasce, se desenvolve, então ela tem que seguir as regras que vêm sendo geradas na natureza. Então a primeira regra é a lei do 1. Segunda regra, qual filho que é dentro dessa empresa? Qual o papel que ela vai assumir dentro dessa empresa? Ali é uma empresa, uma família é uma empresa. Mesmo que, fala assim, mas não tem família, é só a mulher e a criança. Ali é uma estrutura. Tem uma estrutura ali por dentro, tem uma regra, tem uma norma que você tem que seguir. Então tem tudo, normas e regras que aquela pessoa vai ter que conviver. E a Iris, ela vai te mostrar isso. Então você olha para uma estrutura, você olha para aquele ser como um todo. Então você não é fígado, você não é baço, você não é rim, você é um todo. Mas esse todo, se tem algum problema em determinado órgão, você tem que ver ele como um todo para poder reequilibrar. Interessante, muito bonito. Bom, Túlio, eu te agradeço muito. Foi excelente o nosso bate-papo aqui. Valeu a informação. Muito. E a gente fica, de repente, para fazer um próximo aí, para a gente poder avançar um pouco mais, né? Estudar um pouco mais, explicar um pouco mais para as pessoas, né? Que é um assunto muito interessante né? Se a gente for falar de iridologia aqui, a gente vai levar horas e horas. É porque é um todo. Você vai ter que falar desde o momento da concepção, que isso aí, a Iris, até formar. Os antepassados, estrutura familiar, qual ramo da família que você vem, qual o efeito da estrutura. Entendeu? Tem muita coisa. Esses olhos falam muita coisa. Quero agradecer ao Dr. Túlio pela gentileza de nos aceitar de fazer esse vídeo e espero que a gente consiga fazer outras oportunidades para continuar esclarecendo sobre o que é iridologia. E se você gostou desse vídeo, dê seu like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e abraços virtuais.